Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um Pitaron Podcast e nós estamos na quarta paraxá, a quarta porção de 54 que nós vamos estudar aqui no decorrer desse ano. E estamos aqui mais uma vez para poder fazer a explanação dessa porção que ela é uma continuidade da jornada de Abraão, ali no começo da sua jornada. Semana passada a gente trouxe o início da jornada dele, né? Descorremos ali até mais ou menos um momento onde ele tem o filho Ismael. A gente acabou não comentando tanto sobre isso, mas a porção da semana passada ela se encerra com Abraão tendo Ismael, que é considerado o filho com a escrava, né? Com Agar, que é considerado seu primeiro filho. E aí nós estamos aqui na porção de número 4, que ela vai de Gênesis 18:1 a Gênesis 22:24. A gente queria chamar todo mundo para continuar acompanhando com a gente aqui no decorrer desse ano, as porções, os estudos. Estamos aqui com uma mesa composta de uma galera top também, não tem mais nenhum novato na mesa, então todo mundo vai estar bem ambientado aí com o contexto, com as ideias que nós temos aqui para poder explanar. E aí eu queria trazer a minha contribuição literal dessa porção, que para mim ela acaba sendo uma das coisas que eu, apesar de ser uma parte bem literal, para mim ela traz um ensino muito grande. Depois a gente abre mais. Eu queria ler aqui Gênesis 18:20, aí depois eu já passo aqui para a gente fazer a nossa rodada dessa parte literal aí da galera, do contexto também. Então aqui a gente está num momento, como eu falei, né, para tentar fazer essa conexão aí da porção anterior para essa porção, né? Abraão ali ele teve Ismael, logo depois Deus aparece para ele novamente, falando sobre ele ter Isaac ali no capítulo 17, faz uma aliança com ele, muda o nome dele, aí já não começa a mais se chamar Abrão, agora é o Abraão, né? O pai de muitos. E ali já é um outro momento muito interessante da vida dele, onde todas as coisas que ele começa a viver daí para frente são baseadas num pacto, numa aliança, né? E aí na porção anterior ela termina com Deus falando para ele assim: se você de sua parte cumprir, eu de minha parte farei, né? Então aqui a gente já viu uma nova relação de Deus com Abraão. E aí entra nesse momento agora do capítulo 18, onde tem alguns acontecimentos interessantes também. E no versículo 20 do capítulo 18, né, falando aqui já do contexto, ele já saiu da onde ele estava, acampou num carvalhal, né, num lugar onde, historicamente, se a gente for pesquisar ali, aquela região era uma região muito boa de se habitar, porque ela tinha sombra, como ele morava em tendas, habitava em tendas, então era um lugar legal para montar um acampamento, tinha sombras, tinha sombra, tinha água, e ele tinha o favor também do dono daquela terra, né? Manri, eu acho que isso é o nome da pessoa ali que era o responsável. E aí fala que Abraão habitou ali naquele lugar por muito tempo. E aí vem a grande mística literal aqui do momento. Depois a gente pode, na última parte, se alguém teve alguma coisa sobre esses 3 homens que aparecem para Abraão, a gente tem várias linhas aí de estudos falando sobre esses 3 homens, né? Mistério. A gente pode ficar... esse é um mistério. Isto é um mistério. Mas a gente pode ficar achando que foram anjos, né? Como algumas linhas teológicas falam que foram anjos que apareceram para ele, enfim. Mas a parte que eu quero trazer é justamente esse segundo momento, que é a primeira aparição, ela vai falar sobre esse momento que fala onde ele estava, né? Que ele estava nessa região mais tranquila, mais sossegada, e é até interessante que ele por um tempo até esquece um pouco da palavra que havia sobre ele, né? Que é saia, como a gente falou, saia para uma jornada, saia para o encontro de um lugar e de uma terra. E logo depois disso, de explicar onde ele estava esse cenário, fala que esses 3 homens aparecem para ele fica muito feliz, porque ele percebe que eram homens de Deus, percebe que eram homens enviados por Deus, inclusive, e aí ele pede passar a fazer um bolo, preparar uma janta, né? Não, vamos receber na nossa casa, porque são homens enviados por Deus, não vão mais distante, parem aqui. E aí vem o texto que eu quero ler, que é o segundo momento
dessa conversa dele com esse anjo, né? Esses anjos, ou esses 3 homens, que antes eles falam para Sara, você riu, né? Ela, não, eu não ri não, rio sim. E aí começam a explicar para ele sobre a questão de quando seria que Isaac ia nascer. Eu achei muito interessante também isso, mas a parte literal eu quero ler logo depois desse momento, que é o versículo 20, que fala assim: o Senhor disse, o clamor de Sodoma e Gomorra é tão grande e seu pecado tão sério que decretei agora e verei os seus atos condizem com o clamor que chegou a mim. Caso contrário, eu o saberei. Os homens partiram dali e seguiram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu na presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: Tu realmente destruirás o justo e o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás completamente o local e não perdoará por causa de 50 justos que se encontrarão ali? Longe de ti fazeres isso. Matarás os justos com os ímpios, de modo que os justos e os ímpios sejam tratados da mesma maneira idêntica? Longe de ti. Não deve o juiz de toda a terra fazer o que é justo? O Senhor disse a Abraão: caso eu encontre em Sodoma 50 justos, perdoarei todo o lugar por causa deles. Abraão respondeu: ouve-me, eu apenas sou pó e cinza, assumo a responsabilidade de falar com o Senhor. E se falarem 5 para os 50, e se faltarem 5 para os 50 justos? E ele disse: não a destruirei, por causa de se encontrarem ali 45 justos. E lhe disse outra vez: e se forem encontrados ali apenas 40? E ele disse: por causa dos 40 não o farei. E ele disse: Abraão, espero que o Senhor não se ire se eu falar. E se 30 forem encontrados? E ele disse: não o farei se forem encontrados ali 30. E disse de novo a Abraão, tipo um diálogo mesmo, né? Conversando, tipo bate-papo. Um bate-papo mesmo. E disse de novo a Abraão: ouça-me, assumo a responsabilidade de falar com o Senhor. E se 20 se encontrarem ali? E ele disse: por causa dos 20 não a destruirei. E mais uma vez Abraão foi diante de Deus e disse: espero que o Senhor não se ire se eu falar apenas mais uma vez. E se 10 justos se encontrarem ali? E ele disse: por causa dos 10 não a destruirei. Então o Senhor continuou o seu caminho assim que terminou de falar com Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. Então a parte literal que eu peguei assim nessa porção é essa, onde há um diálogo aberto, assim, franco, igual nós estamos aqui, né? Discutindo, dialogando sobre uma coisa que ia acontecer, que Abraão foi informado, e aí ali ele senta para poder discutir sobre o cenário daquela cidade, lembrando que dentro do contexto é a cidade que nós havíamos falado na porção anterior, que Ló havia descido para ela porque era uma cidade que ficava numa boa planície, né? E o povo daquela cidade estava cometendo vários pecados, vivendo de uma forma muito displicente e perversa, e ali foi o lugar que Ló escolheu para poder habitar. Então foi a parte do literal assim dessa porção que eu queria destacar aqui dentro desse contexto. Aí vai o André, vai o Gil, como é que a gente começa hoje? Rodou para cá? Pode mandar para lá de cá, vamos embora. Vamos pro Gil, então. Vai, Gil. Que rodamos na outra sequência semana passada. Então, pessoal, vamos dar continuidade. Muito bom ter vocês aqui participando junto com a gente, né? Estudando, meditando, pensando aqui e refletindo sobre os princípios bíblicos e as aplicações práticas disso para a nossa vida. Então, você que é novato, que está aí acompanhando a primeira vez, é uma jornada mesmo aqui, nossa sessão de estudo. Vou compartilhar o meu texto aqui com vocês. Ele é um texto pequeno, eu vou contextualizar ele aqui. Está em Gênesis 18, 14. Vou ler em 2 versões aqui para você, porque eu acho que fica legal.
fala assim, ó, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Em algumas versões fala assim, acaso para o Senhor existe alguma coisa demasiadamente difícil? Aqui ele fala assim, na primavera eu voltarei a você e a Sara terá um filho. Isso é um diálogo também, Deus já anunciando o propósito que ele tinha com Abraão, né? Na verdade, ele tinha dado uma missão para ele, né? Sair da sua terra. Ele saiu com muita fé e coragem, e aqui ele anuncia essa bênção, né? Que era ele se tornar pai, e Sara mãe, mesmo com a capacidade física sendo impedida pela velhice, mesmo pela esterilidade. Então, assim, aqui nessa parte aqui eu vou contextualizar ela falando que Deus ele anuncia que ele teria um filho, anunciando um propósito, e como que seria a execução desse propósito, né? Que seria por meio de um milagre. Então ali ele começa a trabalhar ali algo que seria de extrema importância, não só para Abraão, mas para toda a jornada do povo, que seria a fé, né? E entender que esse Deus que estava tirando o povo, estava iniciando um processo de uma formação de uma nação por meio de Abraão, e eles iam precisar de muita fé, de muita fidelidade àquilo que Deus estava fazendo, porque muitas das coisas seriam pelo método que o próprio Deus iria executar, né? Então, assim, teria que ter não só a coragem e a ousadia que Abraão teve para sair de sua terra e ir para um lugar que ele não conhecia, um lugar desconhecido, mas que coisas milagrosas, miraculosas iam acontecer por intermédio desse Deus a qual chamou ele para participar dessa jornada, né? Para ser participante desse propósito macro, né? Falou assim, olha, eu estou te chamando hoje de forma individual, e eu vou te dar um propósito, né? Você vai ser um pai fisicamente, mas mais do que isso, você vai ser pai de nações e multidões. Mas para você alcançar tudo isso, você vai ter que ter fé. Então aí a gente vai discorrer aqui na correlação dos textos, e essa porção também ela tem muita coisa, tem muito elemento para ser estudado. Então eu me apeguei nessa parte aqui que eu acho importante, a concepção de Deus, como que ele queria trabalhar isso no coração de Abraão, né? Assim, eu sou o Deus do impossível, não tem nada que eu possa fazer, e eu estou te chamando para uma missão e para uma jornada. Você vai aceitar? Ele aceitou. E aí ele fala para ele, você vai ter um filho. Ele falou, mas aí não tem capacidade para isso, não. Eu achei que era só para me sair da minha terra e ir até lá. Isso aí, fisicamente, eu consigo. Ele falou assim, pois é, agora eu vou te dar algo que você não tem capacidade de fazer e de executar. Então, fica aí Gênesis 18, 14, né? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E o legal é que ele fala assim, na primavera, nessa outra versão que eu li, fala que daqui a 1 ano eu voltarei, daqui a um tempo eu voltarei, mas essa versão que fala assim, na primavera eu voltarei a ver vocês aqui, porque a primavera ela anuncia os frutos, né? A primavera, ela sempre tem essa conotação assim do florescer, né? Fala assim que estava florescendo algo na vida de Abraão. Deus estava falando assim, ó, daqui a um tempo eu vou voltar, mas agora eu estou só te anunciando que o que eu vou fazer, ninguém tem capacidade de fazer. E eu sou o Deus do impossível. Você vai entrar numa jornada aí comigo aí, que você vai ver o desenrolar dela. Legal, Gil. Maneiro. Então, gente, o texto, né, que me chamou mais atenção, assim, foi o texto logo após a maior provação, assim, né, uma das maiores provações que a gente vê na Bíblia, né, que é quando Deus pede Isaac. E aí, o texto é de Gênesis 22, 15, né? Que é, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Grandissimamente multiplicarei a tua descendência,
como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, assim, para mim essa palavra aqui, né, que igual fala aqui, né, que o anjo do Senhor trouxe para ele, essa palavra aqui, ela é muito sinistra, né? Logo após a provação que ele passou, vinha um anjo e falar, e isso aqui é muito representativo, né, para tudo que vai vir adiante, né? E o que me chamou muita atenção é que ele dá uma ênfase aqui, né, violenta, né, que é o quê? Ele fala, porquanto fizeste esta ação, né? Ele foi bem específico. Essa ação que você fez aqui, que não negou o seu filho, teu único filho, aí fala, agora de verdade eu te abençoarei, né? E finalizando com a questão de todas as nações da terra serem benditas. Muito legal. Esse texto, assim, esse contexto assim, dessa provação, seguido dessa palavra aqui, que é assim o texto, né, e o contexto que me chamou a atenção aqui nessa porção. E aí a gente vai seguindo aí. Beleza, Júlio. Eu tive uma percepção, boa noite, galera. Uma percepção assim, do contexto, quando Deus fala sobre escutar um clamor, né, e que faz com que ele se incomode com isso e desça naquele lugar, né, para verificar se realmente condizia com aquilo que ele estava ouvindo, né? Aí uma coisa que me chamou a atenção, que todos os momentos em que Deus teve uma atuação para trazer um juízo, havia alguém naquele meio que trazia justiça sobre aquele lugar. Diferentemente de Sodoma. Sodoma não tinha essa pessoa, esse personagem ali para estar trazendo justiça. É tanto que o diálogo que Abraão, que o filho até citou, leu o texto, traz Abraão fazendo a primeira pergunta para Deus assim: tu realmente destruirás o justo com o ímpio? Ou seja, Deus não encontrou justiça naquele lugar ao ponto de impedir que o juízo chegasse naquele lugar. E o texto que eu queria ler, que fala bem desse personagem, que dentro daquele contexto havia um que caminhou com alguém que era justo naquele momento, que era Abraão, né? E seu sobrinho Ló. Ele mesmo estando naquela cidade, como o filho falou, houve um momento de divisão ali entre Abraão e Ló, e ele escolheu uma terra de planície, uma terra que parecia ser próspera, né? Uma terra que as pessoas que estavam ali dentro não queriam sair dali. Tanto que Ló ele fez um questionamento aos seus genros, eles duvidaram, né, dele, falando, sai daqui por quê? Ou seja, havia algo que atraía, mesmo Ló tendo caminhado com Abraão por tanto tempo, visto um homem justo diante de Deus, parece que não houve um testemunho eficaz para que ele não tirasse ele daquela terra. Tanto também que, dentro do contexto, a gente vê que a mulher de Ló, mesmo vendo tudo acontecendo, né, olhou para trás, né, ainda se perdeu, ainda mesmo naquele momento dos juízos acontecendo naquele momento, sendo que Deus ainda falou que aqueles que saíssem não olhassem para trás. Ou seja, então eu não consigo ver em Jó essa justiça que fizesse com que Deus olhasse com uma olhar de misericórdia. Ao texto do 19, a partir do 1, Gênesis 19, a partir do 1, diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma naquela tarde, quando Ló estava sentado junto ao portão de Sodoma. Ló viu, levantou-se para cumprimentá-los e prostou-se com o rosto em terra. Ele disse: ouve-me, meus senhores, por favor, entrai em minha casa do vosso servo, passai a noite, lavai vossos pés, levantai-vos cedo e segui o vosso caminho. Não, eles responderam, ficaram na praça. No entanto, ele investiu muito, por isso eles foram para a casa dele. E lhes preparou uma refeição, cozinhando matzah,
para jantar e eles comeram. Nesse contexto aqui, nesse texto, a gente vê que não era intenção dos varões entrar naquela cidade e repousar na casa de ninguém, ou seja, não havia alguém que eles pudessem trazer justiça, ou um justo naquele meio. Então foi meio que uma forçação, né? Uma insistência de Ló, que fizeram com que eles tomassem essa decisão de pousar ali, né? Passar a noite ali na casa dele. Mas a intenção deles era verificar aquilo que Deus tinha mandado eles fazer, ver se realmente o clamor era de fato aquilo que chegou aos ouvidos de Deus. E eles, chegando àquela cidade, certificaram, tanto ao ponto de não querer nem pousar ali por alguns instantes na casa de alguém, porque não havia alguém que chamasse a atenção deles para evitar que aquilo que Abraão chegou a comentar com Deus: não vai destruir os justos com os ímpios, ou seja, não havia justos ali para que impedisse que os cristãos chegassem naquela cidade, ou seja, havia a necessidade de separar justos para que os ímpios fossem realmente sofressem juízo, já que aquilo que Deus ouviu como clamor se confirmava na presença daqueles dois varões que chegaram naquela cidade. Só falar uma coisa, o engraçado é que o pessoal já tinha passado por um juízo de Deus, né? E Ló, ele se move por acreditar que Deus falou com Abraão, porque ele saiu por uma palavra de Deus. Então eu falei assim, vou com você. E de repente tem uma outra palavra, né? Assim, para ele sair daquela cidade, ele duvida. Eu falei assim, mas será que vai mesmo? Vai não, senhor. Não vai ter esse processo todo aí, não. Assim, a gente vê assim, como que o coração do homem acaba se ficando obstinado pelas suas próprias convicções, né? Não, vou ficar por aqui mesmo. Tá tranquilo, não pega nada, não. Não dava para entender qual é a convicção que ele tinha, né? De permanecer numa cidade tão ímpia, tendo um histórico de vida junto com um cara que era... Que Abraão, o contexto de Abraão, ele vivia numa nação idólatra e era um dos únicos naquela nação que proclamava o Deus Criador, né? Ou seja, que realmente revelava Deus. E foi retirado daquela nação e Ló acompanhou ele. Mesmo assim, tendo a trajetória, acompanhando Abraão, vendo Deus atuar na vida de Abraão, né, prosperando ele, e por tabela ele sendo próspero, né, e mesmo assim ele, dentro de uma cidade promíscua, ele não saiu dali, né, teve que chegar a um juízo para que ele pudesse se preservar. Estava seduzido. Havia uma sedução ali que ele permanecia ali. Doido demais. E é legal que ele não tinha uma palavra, né? Por isso que ele não tinha um porquê, ele não tinha uma palavra para seguir isso. E uma das partes que mais me chamou a atenção no texto foi exatamente isso. No versículo 19, capítulo 19, versículo 17, fala assim: e aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse, ele, o homem ou o anjo, o cara que estava lá no cenário, disse com Ló: foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda essa planície. Foge para o monte, para que não seja consumido. E Ló lhe disse: assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia que mostraste ao salvar minha vida. Eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Eis que essa cidade está próxima para fugir, e é pequena. Deixe que eu fuja para lá, e a minha alma viverá. E eu achei doido que, quando eu estava lendo, na minha cabeça, isso aqui foi tipo um chamado de Ló, e ele falou: eu não vou para a montanha, não. Na minha concepção, foi Deus chamando ele. Falou: vão para o monte, vão para a montanha. Vão para um lugar de instabilidade, mas eu vou te dar uma palavra. Ele falou: aí vai pegar pesado demais. Deixa eu ir para a cidade ali pequenininha que eu vou estar pelo menos seguro. E a cidade ainda era na planície, né? Ele quis continuar na planície, né? E a viagem é que ele vai para essa cidade, mas lá no 28, 29 fala que ele... No 29 fala: e aconteceu que quando Deus... No 30, na verdade. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte. Na cidade que ele tentou fugir, ele acabou indo
Acabou subindo pra colina. lugar que tinha que tentou ir, ué. arrumar um lugar de... Mas eu achei interessante. que no Novo Testamento cita, né, o justo Ló, né? Já viu? Sim, Pá. sim. Em 2 Pedro. Aí, nessa questão aí é legal, né? Você pensar isso, que depois ele subiu pra montanha, né? Depois ele subiu. E eu achei legal porque no 18 ali, quando ele negou ir pro monte, o que ele fala é: eis que ele pediu para fugir para uma cidade próxima, né? Ele fala: deixa que eu fuja para lá e minha alma viverá. Foi uma coisa que a gente falou na última semana sobre ganhar a vida, vai perder, quem perder pela causa vai achar. E eu achei legal, no ponto de vista que eu olhei, foi um chamado de Deus para Ló. E aí ele falou: não tô querendo me arriscar, não. Deixa eu na planície. É mesmo diante de tudo, ele ainda quis preservar a vida dele. Né? É viagem, né? Ele acabou de ser salvo do fogo caindo do céu. E aí ele fala: que isso, se eu for pra lá eu vou morrer. Sim. Onde é que você tava? Você já tava morrendo, velho. Você ia morrer de qualquer jeito. Aí esse foi no literal, assim, foi um que chamou minha atenção. O anjo falando pra ele ir pro monte. Legal, cara. E interessante que essa porção ela tem outros aspectos que são muito bons, né? Assim, que são interessantes nós também explorarmos até para pessoal que está nos assistindo, a galera que tá nos ouvindo, nos acompanhando. Talvez a gente não consiga pegar aqui todo o panorama, toda a abrangência dessa porção, mas ela tem outros pontos que nós precisamos também, assim, observar que são extremamente importantes ali na caminhada, nesse processo de vida de Abraão, como nós estamos tentando trazer a porção de uma forma mais simples, não trazer um peso teológico tão grande, não trazer muita mística, não trazer muita interpretação, não trazer muitas coisas pesadas, né? Não trazer muitos estudos mais diretivos para algumas coisas. É interessante a gente perceber um homem, né, que recebe um chamado para sair da sua casa e começa a viver vários processos ali. Todos esses processos têm a intenção de fazer uma formação nele para que ele pudesse cumprir uma promessa através de quem ele era, né? Então a gente vê ele também passando pela questão de ter tido o Ismael com Agar, pela intenção de entender que era como a promessa iria se cumprir. Até a gente falou na semana passada, né, que quando Ló vai embora e ele desiste ali de achar que seria Ló que seria o herdeiro daquela promessa, ele começa a pensar que seria um filho. Ele fala assim: minha mulher é estéril, mas vai ser um filho. E aí vem a ideia dele ter um filho com a escrava, né, de Sara, que é Agar. Ismael nasce. Tem aquele momento ali que Deus fica mais ou menos uns 13 anos para aparecer para Abraão novamente, que é entre o capítulo 16 e no 17 ele aparece, muda o nome dele, e ali eu acho que já começa um processo interessante aqui, porque aqui a gente está vendo um homem que tinha o nome de pai elevado, que começa a ter o nome de pai de muitos, né? A concepção dele de paternidade cresce, a concepção dele de paternidade não tem mais só a ver com ele, mas sim com a extensão que ia acontecer através dele. E aí nessa porção nós temos um momento que é o momento que ele tem que mandar Ismael embora. Depois que Isaac nasce. Eu acho um momento importante para nós pontuarmos aqui, está no versículo 21, né? Isso mesmo, no 21. Uhum. É o momento aqui que nasce, que Deus lembra, né? Ele fala que o Gil até falou que ele falou assim: daqui a um ano, na primavera eu voltarei e cumprirei essa palavra. Aí fala que Deus se lembra dessa palavra, volta e aí concede a Sara o fruto, né? Que é Isaac. Quando Isaac nasce, quando ele está com 13 anos, e aí a Sara começa a perceber que havia um olhar diferente quando Ismael olhava para Isaac, né, de ciúme, e falava assim: poxa, eu hoje estou aqui nesse cenário com 26 anos, meu irmão acabou de nascer, né, chegando agora e está recebendo todos os direitos, mas eu sou primogênito. Existia essa questão do primogênito na cultura ser o mais prestigiado,
e ele ali já foi colocado de lado, então gerou uma indisposição na família muito grande. E aí é o momento que a Sara fala: Abraão, manda Agar e o menino embora, porque ele vai matar Isaac. E é interessante que a gente sempre olhou pelo lado de Isaac, da promessa, e hoje a gente tem um trabalho que chama Resgate de Ismael, né? Que é o resgate da mulher e do filho que foi mandado embora, que foi abandonado, que o próprio Deus se compadece dele, né? O próprio Deus vê eles morrendo de fome, de sede. O próprio Deus vem e provê ali resgate, provê ali suporte e reafirma a promessa que havia sobre a vida dele, que tinha a ver com a semente de Abraão. Então, um outro ponto muito interessante, tem também um momento que Abraão, mais uma vez, tem que falar que a Sara é irmã dele, né? Com Abimeleque ali começa uma confusão gigante. Também está aqui nessa porção. E por fim ela vai finalizar ali com o que o Júlio trouxe para nós, que é quando Deus pede para ele construir um altar e oferecer o seu próprio filho naquele altar. Então essa paraxá é muito extensa, com muitos pontos interessantes a gente poder pontuar, observar, ler, tentar entender essa trajetória. Tem um outro ponto também que é importante falar, que é quando as filhas de Ló, para não perder a descendência, deitam com ele, e ali nasce o Moab, né, que lá na frente se torna os Moabitas, que acaba se tornando uma pedra de tropeço também ali na jornada, ali na história, né, os Moabitas do povo de Israel. Então tem muita coisa, a paraxá tem muita coisa legal. Tem muita coisa. Se você pegar ela para estudar essa porção, elemento por elemento, é um estudo, é um trabalho de escola, aquele trabalho e tentar grossão. De alguma forma trazer isso para dentro do contexto atual, né? Para nossa vida, trazer para o nosso contexto do dia a dia. A gente vê realmente Abraão numa jornada ali de conhecer a Deus, de Deus se apresentar para ele, porque ele não conhecia, né? Não sei se as pessoas sabem, mas Abraão, ele não sabia quem Deus era, ele não tinha revelação de quem Deus era quando Deus chamou ele, tanto que a gente vai ver lá que e Abraão edificou um altar ao Deus que lhe aparecera. Então ele não tinha, aí ele vem recebendo os nomes: eu sou o Todo-Poderoso, né? O El Shaddai, eu sou o El Elyon, Criador dos céus e da terra, né? Agora nessa porção ele conhece um novo nome de Deus, que é o Provedor. Então a gente vê que é uma jornada que Deus vai se apresentando em cada processo de vida, em cada momento que ele está vivendo. O Deus de milagre, como o Gil falou, o Deus que para ele não existe nada que seja demasiadamente grande ou impossível. Então em cada momento, em cada circunstância, Deus tem o prazer ou tem o cuidado de se apresentar a Abraão. E dentro do que eu falei, eu já quero trazer essa correlação aqui com os outros textos das Escrituras, né, dentro do que eu trouxe, que eu acho que é algo muito pontual para nós, né? A gente que desenvolve esse trabalho como igreja, tem uma coisa que a gente faz muito, que é a intercessão, né? Ministério de intercessão, os intercessores, isso tudo. E é uma coisa que eu particularmente gosto muito, né? Estudei muito, fiz parte de vários grupos de intercessão ao longo da minha jornada, porque eu acho que é uma das ferramentas muito necessárias para todo movimento que quer representar Deus. Tem que ter uma galera que faz o nome de Deus conhecido através de fato quem ele é. E se você não tem isso que eu li agora de Abraão, um diálogo aberto, se você não tem dele uma informação e você não pode conversar com ele sobre o que ele está fazendo e o que ele quer fazer, prova que você não tem relação. Uma das coisas mais importantes aqui para mim, que além de Deus chamar Abraão para cumprir uma promessa, para ele ser um homem que ia executar algo, ele chamou Abraão para conhecê-lo, para ter uma relação com ele. Tanto que quando ele aparece ali, se eram 3 homens, se eram 3 anjos, se era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, independente de quem era, a gente vê que quando esses homens aparecem, Abraão reconhece que eram homens de Deus, ou ele reconhece neles a presença de Deus, né?
inclusive que quando fala que quando eles seguem seu caminho, Abraão prefere ficar na presença do Senhor, e aí é o momento que ele começa a fazer esse diálogo, porque ele fala assim: mas sendo você o juiz de toda a terra, sendo você o homem mais justo de toda a terra, ia você cometer algo injusto? Mataria você o justo e o ímpio de forma igual? Trataria você o bom e o mal de forma igual? Trataria você pessoas assim da mesma maneira? Talvez hoje, nesse cenário que nós estamos vivendo, a gente às vezes tem esse questionamento a fazer para Deus, né? Porque morreu pessoas boas, morreram pessoas nem tão boas, né? Mas a gente começou a ver assim, poxa, que tipo de Deus é esse? Aonde está Deus? Muitas pessoas chegaram a esse questionamento que Abraão chegou aqui diante dele. Mas o interessante é que as pessoas tiveram esse questionamento, mas não tiveram a quem questionar, né? Elas questionaram talvez a si mesmas, questionaram talvez a religião, questionaram talvez suas crenças, sua fé, questionaram talvez aquilo que elas acreditaram, sua segurança. E aqui tem Abraão questionando o próprio Deus por causa da relação que eles tinham. E aí é interessante que a gente vê aqui o fundamento da intercessão, né? Que é Deus te dar uma causa ou te falar de uma circunstância e você está diante dele tentando entender como ou porquê ou se tem a opção de poupar as pessoas que estavam ali. A primeira coisa que eu entendo desse texto aqui é que Deus tinha uma aliança com Abraão, como a gente falou no capítulo 17 da porção anterior. Só uma dúvida dentro do que você falou, né? Noé, a gente não vê ele fazendo isso não, né? Não vê ele fazendo isso. Noé simplesmente faz uma arca que vai todo mundo pro saco. Ele falou, então demorou. Exatamente, não vê ele negociando, né? Mas olha que interessante, na minha leitura, né? E aí é uma coisa muito pessoal, assim, ó. Talvez é uma revelação pessoal minha mesmo, assim. Abraão tinha feito uma aliança com Deus, um pacto com Deus, né? E quando ele fez um pacto com Deus, ele estabeleceu uma relação. Aí falou assim: Abraão, cumpre sua parte, eu cumpro a minha. Abraão entendeu, começou a cumprir a parte dele, e Deus falou assim: eu não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer, que a gente tem uma relação, né? Tipo assim, igual o cara que é casado, quer fazer uma coisa, fala assim: eu não posso esconder isso da minha esposa, né? Eu vou fazer algo muito importante aqui agora, que eu não posso esconder dela. E para mim o mais interessante de tudo é que o que ia acontecer ia impactar Abraão diretamente nas suas emoções, porque o filho dele, adotivo, Ló, estava lá em Sodoma e Gomorra, cara. E se Deus destrói Sodoma e Gomorra e não fala com Abraão, ele iria quebrar a relação íntima que eles tinham, porque ele estava fazendo uma coisa que ia impactar diretamente o homem, o amigo dele, né? Como dizem Hebreus, o amigo direto dele, e ele não ia falar nada para ele. Porque talvez ele não estava dentro do padrão, né? Exatamente. Se fosse olhar, Ló não estava dentro do padrão de não, justiça. Vou mandar. Mas a gente vê o legal é que também Abraão em nenhum momento cita Ló, né? Ele fala sobre justos. Sobre justos, né? Ele não coloca Ló na história. Exatamente. Mas a gente vê que talvez a intenção de Abraão em falar para Deus assim: pô, se tiver segura, lá, porque tem alguém lá que eu conheço. assim, cara, ô Deus, não, falar peraí. Era um papo mesmo. Não, peraí, você vai destruir Sodoma e Gomorra? Pô, meu filho... Lógico que Abraão tinha sentimento de paternidade com Ló, como filho. Tanto que ele achou que a promessa iria cumprir através dele até eles se dividirem ali. Então ele falou assim, Deus falou assim: eu vou matar todo mundo lá, porque como o Gão falou, né? Subiu um clamor aqui pra mim estranho. Subiu um negócio diferente da terra aqui pra mim, parecido com o que eu já vi lá na época de Noé. Será que tá... Deixa eu descer lá pra ver o que tá pegando. Aí Deus desce de novo, né? Como ele desceu lá na geração de Noé e confirmou que uma cidade, né? Uma região ali começou a se contaminar. E para ele não matar a terra inteira, ele falou assim: eu vou destruir essa região. E falou assim: eu não posso esconder do meu amigo, dessa pessoa que eu tenho relação. Então eu acho que, primeiro, intercessores são amigos de Deus. Intercessores são pessoas que têm uma relação com ele íntima, tem pacto, tem de Deus um compromisso a se cumprir. São pessoas que Deus fala assim: se você fizer a sua parte,
eu também cumpro a minha. Primeiro começa aí, não é qualquer tipo de pessoa. Então eu acho que a gente já estreita esse modelo de intercessão para o que nós estamos fazendo aqui. Porque se eu sou uma pessoa que tem uma relação com Deus, ele vai me comunicar das coisas que ele está fazendo, né? Como a Bíblia diz também em Oséias, que ele fala assim, ele não faz nada antes de comunicar aos seus servos, os profetas. Então Deus tem interesse de conversar com alguém sobre as coisas que ele quer fazer, porque ele realmente é justo e ele realmente não quer punir o justo e o ímpio da mesma maneira. Mas a questão é que não tem pessoas justas para poder fazer essa intermediação que Abraão faz aqui. Não tem pessoas com capacidade hoje pactual de relacionar com Deus a ponto dele ter esse diálogo aberto, a ponto de ele nos acordar na madrugada ou nos dar um sonho que vai nos atordoar e falar assim, oh Deus, mas espera aí, minha família vai ser afetada por isso, meus filhos vão ser afetados por isso, meus parentes vão ser afetados por isso. Não, você tem que pensar de uma outra maneira aí. Não é possível que não tenha nenhum justo naquela cidade para você poupar ela. Então Abraão queria poupar Sodoma e Gomorra por causa de Ló, por causa de uma relação afetiva que ele tinha lá dentro. E Deus se preocupou com isso. Se você encontrar 10 justos lá dentro, eu não vou destruir, não. E ele vai negociando. Vou te pedir mais uma vez. Pode perguntar só mais uma vez. Mas só mais uma vez, né? Fica bravo comigo, não. Tipo Chaves, né? Filhão, no versículo 29 do capítulo 19, fala assim, aconteceu que quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. Você fala que ele lembrou de Abraão e por isso que ele tirou Ló. Que é o que você está falando. E aí, o texto que eu quero correlacionar é Ezequiel capítulo 22, que ele está muito dentro disso aqui, desse cenário de intercessão, que eu vejo que hoje é uma coisa prática para os nossos dias. Eu acho que a gente precisa amadurecer muito mais nesse aspecto. A gente hoje vai orar diante de Deus ou interceder, a gente só coloca diante de Deus nossas demandas, não ouve as demandas dele. Destruir Sodoma e Gomorra era uma demanda de Deus por causa do que estava acontecendo lá dentro. Não tinha a ver com o que Abraão queria ou não queria. E por Abraão saber a demanda de Deus, ele apresenta a demanda dele. Quando a gente vai orar, a gente apresenta as nossas demandas, entrega um monte de coisa diante de Deus, vira as costas e vai embora. Sabe? Então, tipo assim, eu acho que é uma coisa que nós precisamos aprender e amadurecer para saber que Deus também tem demandas. Se eu estou diante de Deus, eu também preciso me preocupar e me interessar com as coisas também que estão diante dele, né? E aí Ezequiel vem com uma palavra no capítulo 22, versículo 24, ele fala assim, Deus falando, né? Filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva, nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e coisas preciosas e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata o estrangeiro, negando-lhe justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim a favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Tipo assim, Deus vem falando para Ezequiel um cenário de como estava a terra, o comportamento dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes, dos profetas e do povo. Aí depois ele fala assim, eu procurei um Abraão,
Eu procurei alguém que tinha uma relação comigo, que pudesse construir algo e se colocasse num lugar entre essa cidade e eu, para que eu não pudesse a destruir, e não encontrei ninguém. Então, na minha opinião, assim, nessa revelação que eu quero trazer, nós sofremos com a destruição do ímpio e do justo na mesma medida, é porque falta homens para se colocarem nesse lugar que Abraão se colocou. Faltam homens pactuais, faltam homens que largam sua casa, que abrem mão da sua cultura, homens que sacrificam para poder cumprir uma promessa, homens que se enfrentam o perigo, a guerra, expõem sua esposa, como a gente viu aqui nessa porção, mais uma vez, Sara exposta a ser roubada por homens poderosos, né? E aí a gente vê ele, mais uma vez, tendo que mandar um filho que ele criou embora, todo um contexto de vida, ele se expondo por causa do cumprimento de uma promessa. Faltam homens assim nos nossos dias. Por faltar homens assim, a gente tem sofrido com uma destruição, porque o texto vai falar, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso derramei minha ira sobre eles e os consumirei com um grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que eles fazem. A palavra do soberano Senhor fala. Então, assim... É muito forte. É muito forte, cara. Então, nós precisamos, assim, na minha opinião, ser pessoas como Abraão. A gente tem muita coisa para aprender como Abraão. Como a fé de Abraão, né? O pai que Abraão se tornou. Porque chegou um dado momento que ter Deus ficou mais importante do que ter Isaac. Sabe? Ficou mais importante do que ser pai mesmo, porque ele talvez você falou assim, nossa, é ter um filho, e aí quando você vê ele construindo um altar e colocando Isaac em cima, ele fala assim, é ser um pai, porque se ele morrer aqui, eu tenho outra semente, pode nascer um outro filho da promessa. Então ele muda, ele vira realmente o pai de muitos. Então isso tem a ver conosco, com a nossa jornada, o nosso processo, tudo que nós estamos vivendo, e quais são as jornadas que nós estamos passando, quais são os processos que nós estamos vivendo, quais são os altares que nós estamos construindo, quais são os Ismaéis que estão nascendo, que têm a ver com a gente, e quais são os Isaques que nós estamos colocando no altar para saber se é algo de Deus ou não, e que tipo de gente nós somos para Deus poder, como o Júlio falou. Noé não questionou, né? Noé não foi lá e falou assim, tem justo não? Então mata todo mundo. Depois Deus, até o próprio Deus se arrepende de ter feito como fez e faz uma nova aliança. E aqui tem um homem como Abraão, que eu acho que é a posição da igreja, posição do crente, posição daquele que se diz justo, é de clamar a Deus, falar assim, Deus, tem muita gente boa no meio disso aí tudo que o povo está falando que é ruim, tem como poupar? Porque numa dessa, vai embora justos junto com os ímpios. Então, na minha opinião... É interessante, né, ver a postura dos personagens, né? Bíblicos nessa questão da intercessão. Moisés mesmo, ele fez igual a Abraão, né? Porque o que Abraão fez, Exatamente. Ele arriscou a própria vida, né? E se tiver 20? E se tiver... Acho que Deus falou, cale-se. Porque, assim, fazer isso com Deus, você tá louco. E Abraão, quando pega Moisés, quando pega a tábua, vê a situação toda lá do povo, idolatrando e tudo, e quebra a tábua, muito sinistro. Não, e Abraão podia se juntar a Deus, né? Isso. Como tem muitos cristãos evangélicos hoje, uma massa cristã religiosa, que podia se juntar a Deus e falar, você vai destruir Sodoma e Gomorra? Demorou. Quando? Bota na minha mão a espada de fogo, vamos matar todo mundo. Né? Tipo assim, que é mais ou menos o caso de Jonas, né? Que é o caso de Jonas, exatamente. Vou destruir Nínive. Você vai destruir? Beleza. Não, o que a gente quer mesmo é um povo impuro. Taca fogo mesmo. Tentou correr. E aí o profeta Ezequiel vem falando assim, que é Deus falando, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra para eu não a destruir. Então, assim, Deus está muito interessado em poupar. A gente vai ver Joel falando a mesma coisa, né? Chorem sacerdotes e ministros, Joel 2, e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. Sempre é entre um lugar e outro, né? Chorem entre o alpendre e o altar, que tinha a ver entre o lugar que o povo ficava e o lugar que Deus aparecia, né? Chora entre esse lugar para ver se eu me arrependo e poupe vocês do desastre. Então, eu acho que existe aqui um lugar que Abraão estava,
que ele intercedeu. E olha que, na minha opinião, tá? Essa revelação minha, o motivo da intercessão dele era extremamente pessoal. Ele não estava afim de Deus não poupar Sodoma, ele estava afim de Deus poupar Ló. Tipo assim, não tinha a ver com poupar a terra, tinha a ver com poupar o seu filho adotivo, que era o seu sobrinho, mas ele considerava filho, e Deus respeitou tudo isso. Na minha opinião, se eu tenho um pacto com Deus, Deus respeita até os sentimentos mais fúteis do meu coração, mais simples do meu coração, e considera. Mesmo porque na porção passada, né, a gente vê que ele tinha uma rixazinha, né, com Sodoma e Gomorra. Porque ele fala, quando ele vai lá e recupera todos os bens, eles falam assim, ó, pode ficar com as coisas, mas deixa com a gente as pessoas. Ele falou, não. Tá louco? Depois vai falar assim, foi a gente que enriqueceu ele, tal. A gente vê que tinha esse pé atrás dele com a cidade, né? Então ali, pra ele fazer igual o Jonas, né, falar assim, não, destrói mesmo, deixa pra quebrar. Isso aponta mais pro que você tá falando, né? Que ele queria salvar mesmo, né? E dentro dessa ideia sua também de ser uma questão pessoal, a gente pode imaginar também uma questão de como ele tinha ele como filho adotivo e ainda estava para se cumprir a promessa dele ter um herdeiro, talvez dentro deles gerava uma expectativa ainda dessa promessa fosse cumprida em Ló, por exemplo, né? Como aconteceu com Ismael e tal. Por mais porque tipo depois Step, desse né? momento que veio aquela questão de trazer à luz o Isaac, né? Tipo o plano B, né? Pro plano B. Aí talvez, Deixa o step aqui. por mais que ele seja queria furar. pessoal, né? Pela intimidade com o sobrinho e tal, mas uma expectativa de ainda ver a promessa se cumprir, porque ele não enxergava ainda a promessa como ela veio logo após, né? Que era através de Isaac. Então pode. A outra batalha que ele entra também é totalmente pessoal, né? A do anterior. O cara vai lá e fala, o Ló foi levado cativo. Fala, vou lá. 318, recupera. Essa foi Legal, explícita, né? Essa foi por isso mesmo, né? Fala bem claro, né? E nessa aqui também fala, né? Que Deus poupou, lembrou-se de Abraão e retirou Ló. Assim, foi pessoal mesmo. E esse reconhecimento de Ló, que Ló estava na porta da cidade ali, né? E eles chegaram e ele logo reconheceu, né? Ali não dá para saber, né? Se ele teve uma conversa com Abraão, né? Ou foi por causa do convívio que ele teve com Abraão que ele também conseguiu reconhecer, né? O que aparenta é que Ló é tipo aqueles cara que tem lapsos de momentos bem, né? Fica Com bem, Deus, tá tipo convertido, assim, depois desvia, tá convertido, Mas o depois cora- desvia. tipo, pô, tô... Não, colegas agora loucos, tô né? tipo assim, coração tá queimando, pá, agora encontrei Deus, bora Abraão pra cima, vamos fugir, mulher, não olha pra trás não. Mas depois, tipo assim, Vamos pra montanha e fala. vamos pra montanha, vamos subir um monte, agora nós estamos com Deus, daqui a pouco gera os Moabitas, tipo assim, sabe? Então ele era muito inconstante. Será que esse é o ânimo dobre que fala lá? Exatamente, ele era muito inconstante, ele tinha cocheava sempre em dois pensamentos, ele não tinha, por mais que Abraão errou muito na sua jornada, Abraão tinha uma coisa que era a constância. Sim. Deus falou assim, o que você está fazendo aí? Pega seu filho aí, ó. Anda 3 dias, não deixa você ficar parado, anda 3 dias aí, você está parado. Ele tinha constância, ele tinha obediência, ele tinha fé, ele tinha fidelidade, né? Ele era fiel a Deus. Ló já era mais fiel a si mesmo. Viu lá a possibilidade de sair fora e enriquecer, olhou uma planície, meteu o pé. Abraão era fiel à promessa, né? Então, tipo assim, eu acho que essa é a diferença. E nesse momento, é bom falar do contexto, Deus não tinha espaço para ficar negociando com gente constante. Ele estava construindo um projeto, né? Hoje nós temos Jesus, temos a graça que nos dá essa liberdade de sermos inconstantes até quando Ele nos permitir. Mas naquele momento ali, era muito estreito, né? Era um funil muito fino ali ainda, né? Ele estava construindo, ele estava começando, era o primeiro pai, né? É o primeiro patriarca ali da linhagem de famílias. Então não tinha tempo para ficar assim, ô Ló, não, demorou, vou esperar um pouquinho lá. Espera Ló aí. Se Ló tivesse sido constante, ele ia ser o tio de muitas nações. A gente já vê essa paciência, a gente já vê essa paciência em Moisés, né? Deus espera 30 anos para Moisés ficar pronto. Então a gente já vê outro tipo de relação. Então é o que eu sempre falo, o tempo determina o modo. Para esse tempo, o modo era diferente. Lá em Moisés, o modo é outro, porque o tempo também é outro.
Mas vambora. Nossa, essa postura de Ló, igual o André falou, é... Quando Deus fala, ó, vai pra montanha, vou te tirar daqui que eu vou destruir aqui, vai pra montanha. Ele falou, não vou pra montanha não, senão eu vou morrer. Como que você vai morrer? Que eu tô te falando, né? Tipo assim, é falta de fé, né? De fidelidade àquilo que Deus falou. Ele prefere ir pra planície, pra uma cidade, e acreditando que aquilo ali é que vai salvar ele e não o próprio Deus que tá fazendo todas as coisas, né? Muito sinistro. Top demais, galera. Fritamos um tanto aqui. Mas vambora, joga aí o... Porque é muita coisa. E esse início aqui, eu vejo... eu fico apaixonado, assim, vendo o processo, como que Deus estava relacionando ali, naquele momento, com uma pessoa, igual a gente foi narrando aqui, né? Aquele diálogo. Ele, tipo assim, indagando. Deus falou, não, peraí, tá errado. E você vê isso, e Deus querendo se, né, manifestar e apresentar para ele, igual foi falado aqui também, como que ele vai se demonstrando, né? Vamos dizer que Abraão ele foi experimentando Deus, né? Foi experimentando faces e porções e momentos com Deus que cada vez foi tornando ele maior para aquilo que Deus queria. E o texto que eu vou correlacionar, né, porque como o texto da correlação ele está lá na frente, a gente pensa na trajetória que Abraão, Deus falando para ele que não tinha nada que ele não pudesse executar para cumprir a vontade dele, sendo com Abraão ou não. Abraão era um homem que ele chamou, mas ele falou assim, olha, eu não tem nada que eu não possa fazer, eu sou o Deus do impossível. Se você empirar sua cabeça, quiser seguir seu propósito, eu vou construir esse mesmo propósito através de outra pessoa. Eu vou dar essa semente que eu estou te dando, mas ele permaneceu fiel. E esse momento lá na frente, né, quando a história do povo ele cresce, e por causa da desobediência e desse mesmo coração do povo de Sodoma e Gomorra, né, ele vai ficando obstinado, querendo estabilidade, riqueza, eles deixam de cumprir vários mandamentos. E aí lá, quando nas profecias de Jeremias, deixa eu abrir aqui para mim ler para vocês, que é o texto que eu vou correlacionar, é Jeremias 32. Quando você abrir, Gil, é interessante que lá na frente a gente vê que Deus quase fez isso, né? Se não fosse a mansidão de Moisés, ele falou assim, ó, vou acabar com todo mundo, vou começar de novo com você. Exatamente. Então, assim, ele se apresentou e falou assim, olha, eu sou um Deus do impossível. E lá na frente ele mostra, eu tiro a água de pedra, eu faço o alimento cair do céu, eu abro o mar. Então, outros homens também experimentaram isso, né? Mas Abraão ali, para ele era... eu falo que eu fico apaixonado porque eu fico imaginando a relação do início, do princípio dele. Ele fala assim, cara, tem um propósito aqui, eu tô te dando uma semente. A dificuldade de você assimilar isso, pegar a coisa mais próxima que foi Ló, que ele pegou ali e falou assim, não, esse aqui é meu filho adotivo, depois ele faz um filho, não é isso, depois ele tem um outro, e Deus pede esse filho, e ele provê para ele, assim, é uma coisa muito louca de você imaginar, né? Que aí você fala assim, como que isso está acontecendo nos nossos dias? Como ele tem operado coisas, tipo assim, que você fala assim, mas isso foi um milagre de Deus na minha vida, né? Isso aqui era impossível de acontecer e eu vi Deus acontecendo, e também nas coisas simples. E quando chega lá nesse momento que o povo ele deixa de cumprir vários mandamentos que Deus tem, aqui foi pouco antes da destruição de Jerusalém, esse texto, Jeremias fala assim, olha que doideira esse texto, cara, ele é bonito demais. Fala assim, ó, não vou ler no meu celular aqui que tá mais fácil, as letras estão maiores. Jeremias 32, 17... Jeremias profetizando para aquele povo ali, antes deles irem para o cativeiro, fala assim, Senhor, não, fala assim, ó, soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para você. Em outras versões fala assim, nada é impossível demais para você. Mostras a bondade até 1000 gerações, mas lança os pecados dos pais sobre seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos são atentos aos atos dos homens.
tu retribui a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os seus feitos e de suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-lo até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançastes o renome que tu tens. Tiraste do teu povo do Egito com sinais maravilhosos, com as mãos poderosas, com seu braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles essa terra sob seu juramento e prometeste seus antepassados, uma terra onde hoje há leite, mel e fartura. Eles vieram e tomaram posse delas, mas não te obedeceram e nem seguiram as tuas leis. Aqui Jeremias narrando esse poder de Deus, né? Ele fala assim, tem nada que você não possa fazer, e você fez, e ele vem narrando, né? Você tirou com a mão poderosa, com a mão estendida, fazendo isso, colocou os teus olhos, seus olhos estão atentos à conduta dos homens, que foram o erro de Sodoma e Gomorra, é o erro do povo durante a trajetória no deserto, é o erro por eles não guardarem, né, o ano sabático, porque por isso que eles vão para o exílio. E ele fala assim, e ele vem falando, você tirou o povo com sinais miraculosos, né, com maravilhas, com sua mão poderosa, e deu a terra para ele. Assim, independente da postura do homem, você continua sendo esse Deus, que é um Deus do impossível, um Deus de maravilhas, né? Tem até uma música da nossa amiga Sara que fala assim, tu é um Deus de maravilhas, né? Sua glória está acima dos céus. Então, assim, eu acho muito legal como que ele vai demonstrando isso, né? Ele fala assim, ó, eu vou cumprir o meu propósito. E a gente vê o desfecho disso lá em Yeshua, né? Em Jesus. Que eu acredito ser, assim, nós como os pais aqui, né? Hoje o André é casado, mas ainda ele não é pai de muitos, nem pai de um. Mas eu fico imaginando assim como... Isso mais, Gil. Oi? Toda vez que eu falo pra ele olhar um dos meus filhos, aí ele entrega falando assim, ó, adiei mais 1 ano de ter filho. E trazendo aqui pra minha parte da revelação, a gente vê essa relação de Deus com o homem, analisando a conduta dele, acreditando, trabalhando essa porção de fé. Eu tenho o texto de Mateus 19, 26, a partir do 26, para não ficar muito grande, mas esse é o texto que a gente já citou ele muito aqui, que é do jovem rico. Ele começa uma busca pela vida eterna, né? Assim, o que é que eu posso fazer? E eu faço isso, faço aquilo. E aí Jesus, ele fala, vai, vende tudo. E aí ele... Opa, isso é muito difícil. E aí Jesus, ele olha e fala assim, ó, Jesus olhou para eles e respondeu, né, falando com os seus discípulos, para o homem as coisas podem ser impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E aí Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para te seguir. Que será de nós? Jesus disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí fala assim, e todos, né? Aqui, minha conexão junto com Abraão entra nesse versículo 29, 30, fala assim, e todos os que vierem, deixando suas casas, irmãos, irmãs, pais, mães e filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros, né? Então, assim, acho legal demais isso aqui, porque ele vem anunciando isso, depois o jovem rico, ele fala assim, puxa, o que eu tenho que fazer para mim ser participante de toda essa promessa que está vindo desde lá dos nossos antepassados, de Abraão, e a gente sabe que você fez grandes coisas, e aí ele exige uma coisa que não é uma coisa grande. Fala assim, vende tudo, você tem capacidade de fazer a mesma coisa que Abraão fez, né? Abrir mão do seu pai, de sua mãe, da sua segurança, das coisas que Ló não abriu mão, né? Porque esses herdarão. Aí fala assim, ó, vocês vão estar sentados, né? Falando pro Pedro e seus apóstolos, vocês vão estar sentados em 12 tronos. E aí ele fala, e todos também que tiverem feito isso, né? Também receberão 100 vezes mais
daquilo que abriu mão. Então você sempre vê esse operar de Deus dentro da jornada e que exige da gente fé, exige mesmo fidelidade, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis hoje para o cristão contemporâneo, né? Que são cheios de mecanismo, né? Hoje, estruturas físicas, tecnológicas, estruturas intelectuais, que vai firmando você no processo, mas aqui Deus, ele trabalha um outro aspecto, né? E Jesus com seus discípulos. Então, acho que é um grande desafio. Naquela época, o pessoal apegava a Deus ao ponto de entregar seu próprio filho, né? Que é o apontamento de Yeshua, que Jesus fez. Eu acho que é uma das decisões mais difíceis que você fazer para um pai, assim, uma coisa impossível para um pai fazer, assim, poxa, abrir mão do meu filho ali, deitar ele numa pedra, igual Abraão fez, e o próprio Deus fez isso, ele abriu mão do seu filho, né, para nos dar a capacidade de seguir essa jornada, ser participante dessa história, né, a qual nos alcançou. Fomos abençoados pela postura de Abraão e fomos inseridos, né, como na videira por meio de Cristo. Então, acho que é um processo da gente caminhar por fé, acreditando e entendendo que o Deus que a gente está falando é um Deus que ele opera do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e ele faz coisas impossíveis, né? A gente está aqui hoje presente, físico, falando aqui, num contexto que a gente vive hoje de pandemia, passar ileso, falar assim, mano, esse é um milagre de Deus. A gente tem que ter... Fala assim, Deus, Pai, obrigado, porque você opera o milagre todo dia. Você é um Deus que faz coisas a qual ninguém acredita, né? Essa aí é a parte aí da minha correlação que está lá em... minha correlação não. Minha correlação do texto em Jeremias 32, 17 e Mateus 19, 26. Eu passo a bola aqui para meus irmãos aqui, teólogos, rabino. Dentro disso aí que você falou, eu achei legal que é o que você falou de Cristo, né? Deus tem entregado Cristo. Eu achei legal no lance da aliança. A aliança tem as duas partes que são iguais, né? A impressão que dá é que quando ele entrega o filho dele, ele cumpre a parte dele da aliança. E aí, anos e anos depois, Deus vai cumprir a parte dele da aliança. Uhum. Você entregou seu filho? Eu também. Eu também entreguei também. Legal demais, né? Exatamente isso. Vamos lá. O que acontece? É muito interessante essa parte que o filho citou, que fala assim, como que a gente vai fazer alguma coisa, né? Sem falar com Abraão, né? Como que a gente vai fazer algo aqui sem estar comunicando ele? Em Salmo 115, fala assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, né? Então é como se para algo ser feito, ele tivesse que passar por um homem, sabe? Não que ele não possa, mas que ele escolheu que fosse feito assim, né? E esse texto, né, quando fala ali em Gênesis 22, 16, ele fala assim, ó, por quanto fizeste esta ação, né? Por você ter feito esta ação e não me negou o seu filho, seu único filho, né? Aí vai falar várias coisas e no final ele fala, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O único lugar que é cumprido isso aqui é com a vinda de Cristo, né? Com a vinda de Cristo, o que aconteceu? Todas as nações da terra passaram a ser benditas. E o texto, né, que eu acho que é um dos textos mais conhecidos, né, que todo mundo sabe de cor, né? Que é aqui no João 3, né, 16, que é porque Deus, né, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, né?
Então, é o que o André falou mesmo, assim, que é a parte que mais me intrigou, né? Deus, ele pôde dar o filho dele, Cristo pôde morrer, por quê? Porque Abraão entregou o filho dele, né? Eu fico lembrando também do Pai Nosso, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Sempre tem essa relação, né? Fizemos isso e abriu a possibilidade, abriu a porta para que ele faça essa ação, né? Deixa eu ver aqui que eu abri uma outra parte aqui. Mas o que me trouxe mais assim mesmo essa questão assim, realmente é entender, né, a importância de a gente estar caminhando naquilo que ele tem pra gente, né? Porque para ele ali não aconteceu na geração dele, né? Mas anos e anos depois algo aconteceu, né? E principalmente a gente na nossa geração agora é muito assim, cara, o que vai acontecer comigo, né? Qual que é a minha missão? O que Deus está fazendo comigo e tal? E a gente não consegue ter essa ideia, dessa visão assim, além do alcance, né? Visão de Tandera, visão para as gerações adiante, né? Porque você pode falar, depois eu falo outra parte. Não, o que é legal no que você falou é que a gente perde essa concepção de que a obra em mim, ela reflete uma obra em outros, né? E aí a gente acaba... O que eu vejo é que, por exemplo, a obra de Jesus, né, que você falou, João 3,16, é um dos versículos que nós mais conhecemos, porque ela fala de um grande benefício que nós recebemos da parte de Deus, que é ter vida por meio do sacrifício de Jesus. Então é uma obra individual para cada um. Quem crê, né, não vai perecer. Mas é interessante que essa obra no meu individual, ela me liberta de uma vida individual, né? Ela me salva de uma vida minha. Ela me salva de viver para mim, né? E só para mim, e me conecta a uma realidade coletiva, sabendo que a grande bênção é a minha vida poder abençoar a vida de outras pessoas. Abraão fez essa transição quando ele saiu do Abrão para o Abraão, né? E é interessante que a gente vê que muitas pessoas no processo de vida com Cristo não fazem essa transição, não tem o seu nome trocado. E o nome de Abraão foi trocado anos depois que ele começou a caminhar com Deus. E tem gente caminhando com Deus aí há muitos anos que não passou para essa outra fase. Tá com o mesmo nome. Tá com o mesmo nome. Não passou para essa fase onde ele oferece uma coisa que não tem mais a ver com o pai exaltado. Não tem mais a ver com o pai que quer um filho a qualquer custo ou de qualquer jeito, né? Como ele queria Ló, como ele queria o seu servo, Eliezer, como ele queria, como ele fez Ismael. Mas era um cara que tinha uma concepção de que mesmo se não fosse através de como ele queria, ele ia sacrificar. E aí é dentro do que o Gil falou. Eu acho que Deus expandiu a mente de Abraão em relação ao que é possível, né? Porque na mente dele, Deus estava dentro de uma caixinha de possibilidades baseado nele mesmo. E aí o que ele viveu fez ele expandir a sua mente, a sua concepção de vida, para ele entender esse Deus, como o Gil leu aqui para nós no texto de Mateus, que ele fala assim, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então o padrão de Deus de possibilidades é todas. O nosso são algumas. Né? Tipo assim, a gente limita. Para mim possível é o que está no alcance do meu braço, na capacidade da minha força, no limite da minha fé. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Deus pega Abraão e começa a trabalhar nele também uma concepção de possibilidades maior do que ele tinha capacidade de produzir. E aí faz ele ter essa consciência de que gerações depois, né, ele conseguiu ver a promessa pela qual ele viveu e morreu se cumprir mesmo ele não estando lá. Isso é muito sinistro, cara. E é assim, nós hoje temos que talvez trabalhar para que uma geração esteja melhor na recepção de Jesus do que a nossa, né? Que a nossa geração está muito mal para receber ele, né?
não vai ser um casamento, não vai ser uma boda, vai ser uma tragédia. Jesus volta agora, não tem festa pronta, não tem ninguém pronto, não tem nada pronto. Ele vai descer e vai olhar assim, não, eu vou descer aí, porque tem alguma coisa fedendo demais aqui em cima. Deixa eu ver como é que vocês estão. Vai encontrar Sodoma, Gomorra, geração de Noé, vai encontrar um cenário totalmente diferente. E talvez o nosso trabalho, a gente não veja a promessa chegar. Mas a gente tem que trabalhar como se ela fosse chegar para nós, né? Como Abraão fez. Isso mesmo, pô. Essa ideia aí. E é tão interessante assim, né, que esse é um dos versículos mais conhecidos, mas que a maioria, pelo menos, das pessoas que eu conheço, coloca ele meio que fora do contexto, né? Igual a gente falou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para a maioria, tipo assim, o que ele nos salvou, o que ele forneceu para a gente é tanta coisa, né? Ele nos tirou do inferno, né? Ele não vai nos dar bênçãos, vai nos dar as coisas e tudo. Mas aqui fala o que ele nos deu foi a vida eterna, né, cara? A vida eterna. Eu fico fritando, né? Será que todo mundo que fala esse versículo tá pensando mesmo em viver uma vida eterna? Porque a vida eterna é a vida que ele tem pra gente hoje, né? A vida eterna é participar daquilo que é eterno. O que é eterno? É a história que ele começou, a gente não sabe nem quando, e que não vai ter fim. Então a vida eterna não é para depois que a gente morrer. A vida eterna está aqui, está agora, está acontecendo. Então, assim, isso Eclesiastes fala que colocou a eternidade dentro da gente, né? Eclesiastes 3:11 fala que Deus criou a eternidade, colocou dentro do coração do homem, mesmo que ele mesmo não entenda, né? Tá ali. Tá ali, tá dentro de nós, né? Mas o que eu fico pensando é isso, né? Será que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente está pensando isso? A vida que eu estou vivendo é a vida eterna, né? Ela faz parte do que o eterno está fazendo na Terra? Ou é uma vida que eu estou fazendo aqui por mim mesmo e pronto, acabou, né? Isso é muito forte, né? Porque a gente vê ali, né? Abraão participou da vida eterna. Por quê? Porque ele está dentro da história que Deus está escrevendo em toda a história da Terra. Tantos personagens que fez parte da vida eterna, né? E pra gente está disposto, né? Igual está escrito lá que o mesmo Espírito que tirou Cristo dos mortos está disponível pra gente hoje, né? E essa disposição, o Espírito está disponível pra gente hoje. A gente está, criando uma história paralela, né? Uma história finita de ser uma pessoa que foi socialmente aceita, socialmente correta, ou a gente está fazendo assim como é a história de Abraão, né? Todo momento era sacrifício. Já chegava, fazia um altar e sacrificava, toda hora ele estava sacrificando. Mas por quê? Porque ele mesmo tinha que morrer para que uma outra vida, que é a vida eterna, que faz parte da história do eterno, acontecesse na vida dele, né? Fiquei muito fritando nisso, cara. Será que porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E a gente pode colocar, né? Porque Abraão amou a Deus de tal maneira que deu seu filho, né? Então, assim, será que a gente está amando a Deus de tal maneira que está disposto a entregar aquilo que é mais precioso, né? Igual o Gil falou para o jovem rico, ele pediu todos os bens, né? Será que a gente está amando a Deus de tal maneira que consegue abrir mão daquilo que é tão precioso para a gente, para viver a vida que Ele tem e participar da vida eterna? Não é porque às vezes a gente
se prende tanto em performance, né? O que eu tô fazendo e tal. Está sendo doido, está sendo maneiro. Mas a gente esquece de pensar se isso que a gente está fazendo, mesmo que está sendo legal, que está sendo bem visto aos olhos humanos, se faz parte da história eterna, né? E isso é muito sério, né? Porque, assim, vários versículos, né, falam assim, você pode curar os enfermos, você pode expulsar demônios. Se não tiver a ver com o que eu estou fazendo, não tiver dentro da minha história, vai ser só algo que aconteceu isolado e que não fez parte, né? Em Coríntios 13, né, fala também que você pode dar seu corpo a ser queimado, dar todos os seus bens aos pobres, que é o que foi exigido do jovem rico, né? Se não tiver o amor, né, de nada valerá. Então é isso que eu fiquei assim, nessa aí eu peguei essa parte e assim, deu uma moída aqui dentro, né? Que é sinistro isso. Muito cabuloso. E Paulo até fala de uma condição de vida miserável, que é quando nós não temos expectativa numa vida que não seja só nas coisas que nós estamos vivendo aqui. Ele fala assim, estou parafraseando, né? Mas acho que é 1 Coríntios 15. Ele fala assim, se a nossa expectativa, a nossa esperança está somente nas coisas daqui, do agora, da terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a gente vê muita gente numa condição de vida espiritual miserável mesmo, porque se prende, se apega, se limita, né? O limite da sua esperança está somente nas coisas finitas, nas coisas que acabam, nas coisas que passam, nas coisas que são temporais, nas coisas que são perecíveis. E aí a gente vê que isso nos coloca numa condição de vida miserável. Tem uma versão que fala assim, somos os mais dignos de dó de todos os homens. Então, assim, é triste isso, quando a gente não se apega a princípios, valores ou coisas que não vão passar, né? Como você falou assim, nesse texto mesmo de 1 Coríntios 13, tipo assim, quando houver língua, profecia, a gente se apega muito a isso. Profecia, principalmente, é uma coisa que todo mundo quer aprender, se apegar, mas fala assim, vai passar, mas desde agora, mas portanto permanece então a fé, a esperança e o amor, que a gente deve, coisas que nós deveríamos estar mais apegados. E aí o texto ali vai falando de coisas que hoje a igreja, nós aqui, gastamos muito tempo desenvolvendo e pouco tempo desenvolvendo amor, pouco tempo desenvolvendo esperança e pouco tempo desenvolvendo fé. Então que consigamos aprender um pouco, que estamos falando do pai da fé, do Abraão, o pai da fé, um pouco a nos apegarmos mais à esperança que ele teve, à fé que ele teve, ao amor que ele teve a Deus acima do amor que ele teve pelo seu filho, que são coisas que deram a ele uma expectativa que falou que, Hebreus fala que ele morreu vendo a glória de Cristo, a promessa, né? Então é muito isso, cara. Não, e o legal desse comentário, já entrando naquilo que eu vou estar contribuindo aqui, a gente vê que, por mais que essa porção ela nos dê vários caminhos de observar a vida de Abraão com fé, com aquilo que ele tentou trazer, a gente percebe uma coisa que ficou intacta nessa trajetória, foi a promessa. Porque por mais que a promessa ela pudesse sofrer algum dano ou menos um risco, Deus vinha e interferia. Toda vez que a promessa ela passava por um momento de sofrer algum dano, Deus vinha e fazia a sua interferência, né? Foi assim, com a tentativa de ajuda trazendo Agar para a história, foi assim, a questão de trazer Ló para a história, foi a questão do escravo também, o Eliezer, né? Também para a história. E Abraão, tendo a consciência da promessa, ele quis sempre fazer parte dessa promessa. Em toda a sua trajetória, você viu que ele confiou naquilo e gerou uma expectativa nele que, ao ponto dele querer interferir em todos os momentos dessa trajetória, né, para que essa promessa ela não pudesse ter fim. E nesse texto que eu li sobre Deus ouvir um clamor, eu não sei, a Bíblia não narra quem fez esse clamor, talvez chegou ao coração de Deus esse clamor, um temor de que algo também interferisse na história, porque estava muito próximo de Abraão o que estava acontecendo, né? A terra
pelo qual Ló estava habitando, que era Sodoma, ela estava muito próxima de Abraão. Além de estar na questão próxima, na questão geográfica, havia também essa questão parental que fazia com que Abraão tivesse uma preocupação. E havendo uma preocupação de Abraão, já estava intrinsecamente ligada à promessa. Mas o primeiro clamor que eu lembro é de Abel, né? Que Deus fala assim, ó, a terra está clamando, o sangue do seu irmão está clamando na terra. Sim. Né? E hoje a gente vê no Novo Testamento que fala que a terra clama, né, com dores de parto, né, ansiosamente, né? Legal isso aí. Sim. E trazendo para os dias de hoje como essa perturbação que aflige nosso espírito de falar assim, cara, o que a gente faz tem complementado, tem feito, e às vezes a gente deixa de lado a promessa, porque a promessa ela veio através um ponto legal que você citou aí, que tipo assim, eu nunca tinha pensado em eternidade nessa perspectiva de que a eternidade ela se constrói através de histórias que revelam Deus, né? Como Deus sendo eterno. Como uma corrida de bastão, né? A Sim. gente tem a ideia de que a gente começa com Deus, a gente corre e chega no fim, né? Sim. Não tem um fim. Aí né? não tem um fim, a história ela vai tendo essas narrativas, ela vai tendo seus acontecimentos e Deus vai se preservando ali com a sua promessa, cumprindo, até chegar na pessoa de Jesus Cristo, né? Na pessoa de Yeshua, para que nós também hoje pudéssemos ser esse complemento dessa eternidade, ou seja, fazer parte desse contexto que vem ao longo da história trazendo essa caminhada. Algo que traz para os nossos dias é tentar ser e exemplificar na vida de Abraão de que ele tinha uma consciência da existência da promessa, tanto que ele sempre quis ajudar nesse quesito de que a promessa ela pudesse ser realmente cumprida. Qual que era a promessa? Que haveria um descendente que seria abençoaria todas as nações, a sua descendência traria a bênção para várias nações. Então ele nunca perdia isso de vista, tanto que ele tentou meios para que isso pudesse ser cumprido. O que traz para nós hoje é essa percepção. A gente tem uma promessa sobre a vida da gente. Os textos que eu vou ler se referem mais ou menos isso. Eu vou estar lendo primeiro aqui em Lamentações 3:20, que diz assim, a partir do versículo 21. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ou seja, mas uma questão eterna, hein? Não tem fim, ou seja, porque é uma questão de eternidade. Então, a misericórdia também está entrelaçada à eternidade, está entrelaçada também à promessa. Ele nunca vai deixar de ser esse Deus que prometeu a Abraão aquilo que ele nunca vai deixar de cumprir. Por mais que a gente tente colocar meios para tentar ajudar Deus nisso, a promessa ela não vai ser interferida, porque ele sempre vai estar trazendo algo para que a promessa possa prosseguir. Aí, seguindo aqui, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Ou seja, expectativa, esperar, porque ele que está fazendo a coisa acontecer. A promessa partiu dele. E cabe a nós crer que essa promessa é tanto que essa palavra crer é o caminho que nos conduz a esse lugar de eternidade. Porque só existe um caminho para que a gente chegue lá, que é crendo no Filho. Que é o texto que você leu em João 3,16. Que o que nos aproxima ou nos faz ser integrantes dessa promessa é essa atitude de crer, né? Aí, seguindo, fala assim, bom é o Senhor para os que esperam por Ele e para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Aí eu vou ler aqui o Romanos 5, onde Paulo traz um texto bacana aqui também, a partir do versículo 8, que diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, mais uma vez a gente está falando daquilo que nos chegou a fazer parte da promessa, que foi através do seu Filho, que também exemplificou lá em Abraão, quando ele também deu o seu Filho. É uma tipologia do que aconteceria hoje, né? E é o caminho que nos leva a Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ira também que ocorreu naquele momento onde que Abraão estava vivendo,
como eu te falei, de uma questão geográfica próximo de Abraão. Parece que a promessa ela poderia ser interferida mais uma vez. Deus desceu e separou aqueles que faziam parte desse contexto de Abraão e colocou ali a sua ira ou o seu juízo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aí outro texto que eu queria para finalizar em Romanos 8, 32, que fala: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura, não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Aí mais uma promessa embutida naquilo que está integrado na promessa ou na questão da vida eterna. Ou seja, aquilo que foi prometido em Abraão está conectado aqui dizendo: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por nós se entregou, porventura, não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Ou seja, aquilo que ele nos prometeu, que era fazer parte da promessa, fazer parte daquilo que é eterno, fazer parte do que ele é, está conectado diretamente com ele. Amém? Muito bom, mano. Rapidão. Parada que eu pensei, eu relacionei vários pontos aqui dentro da porção inteira, e eu pensei sobre até o texto que eu peguei aqui para relacionar. Nem é o texto oficial da relação não, mas é de Hebreus, que fala sobre não deixar de congregar. Hebreus 10, 25. Estava marcado aqui, mas saiu. Fala assim, olha: não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Nessa porção tem vários acontecimentos, como nós falamos. Eu queria só pontuar alguns deles para falar sobre a importância do ambiente que a gente está, como que o ambiente pode influenciar a gente tanto positivamente quanto negativamente. Por exemplo, Ló, ele recebe os 3 homens ou os 3 anjos da mesma forma que Abraão recebe. As mesmas coisas que ele faz, que Ló faz, é o que Abraão tinha feito. Ele vai lá, recebe os caras, insiste para eles ficarem, manda fazer comida. Quando fala que Sara riu, na porção passada fala que Abraão também riu dentro dele. Ou seja, a mesma reação que os dois tiveram sobre a promessa. O comportamento das filhas de Ló depois que eles saem é totalmente relacionado com o ambiente que elas estavam, que era promíscuo, que era estranho. Elas replicaram uma coisa que era totalmente Sodoma. E pensando sobre isso, eu fiquei imaginando Isaac. Quando Abraão pega ele, põe ele em cima do altar, fala: vou ter que te matar porque eu vou ter que fazer isso. E o que isso deve ter gerado dentro dele? Uma vez eu ouvi alguém falando que deve ter pensado: meu pai é doido, alguma coisa assim. Mas pensando hoje, eu fiquei imaginando o temor que isso deu para ele de conseguir levar isso adiante. Não de pensar que Abraão era maluco de fazer isso, mas de falar: não, é sério mesmo, não é brincadeira não, filho. Meu pai estava disposto, né? E a importância... Naquele momento, quando apareceu o anjo do Senhor, ele viu também, né? O anjo do Senhor. E é doido que ele fala, né? E qual que é o sacrifício? Ele fala: Deus proverá, Deus vai mandar. E um livro que eu estava lendo, né? Estava ouvindo esses dias, sobre essa questão dos nossos ambientes, o cara fala que o ambiente vai influenciar a gente. Ele fala assim: os nossos ambientes vão nos influenciar. Fala, ponto. Fala, mas a vantagem é que a gente não precisa de ser vítima do ambiente. A gente pode cultivar bons ambientes para ser influenciado positivamente. E aí o ponto que eu queria falar do congregar é isso, porque dependente do lugar que a gente tiver, isso vai influenciar a gente.
Só que se a gente for esperto, a gente vai buscar meios que vão influenciar a gente positivamente, de forma intencional, de forma positiva, e não ficar solto, assim, a Deus dará. E aí era isso que eu tinha pensado. Legal, cara. Interessante disso. Existe hoje uma máxima de pessoas que acham que... Eu até ouvi isso hoje, né? Assim, eu sirvo a Deus e não aos homens, né? Existe um grupo de pessoas hoje que, pelas frustrações com os modelos religiosos das igrejas ou com os modelos das religiões, elas começaram uma busca de Deus isoladas, né? Sozinhas. E como se isso fosse uma justificativa para poder não se relacionar. E acaba que isso, em sua essência, ou na forma literal de comportar, reflete justamente o que Deus não quer, né? Tipo assim, a pessoa, ao invés de se permitir misturar com outras pessoas para poder desenvolver uma vida coletiva, ela acaba indo buscar Deus dentro da sua realidade individual e dentro dos seus traumas e todas essas coisas, e acho que isso é uma coisa normal. E quando vem essa fala, não deixe de estar num ambiente, se relacionando, congregando com outras pessoas, principalmente quando você perceber que o último dia está chegando, que está próximo àquele dia, porque o cenário bíblico que nós temos para os últimos dias é muito ruim na Terra. É um cenário muito devastador, é um cenário muito pesado. Os dias iguais aos dias de Noé, que eram dias muito perversos. Então, ter um ambiente saudável, e a congregação é muito diferente do templo, do prédio, do que nós chamamos de igreja. A congregação precisa ser um lugar saudável. A família pode ser uma congregação, um grupo na casa pode ser uma congregação, a igreja no prédio, no templo, pode ser uma congregação, ainda que muitas dessas coisas possam não ser. A família pode não ser uma congregação? Pode não ser. Nós não podemos não estar ali reunidos em prol de uma missão, em prol de um propósito, em prol de uma promessa, né? Então, o que faz a gente lembrar muitas vezes da promessa, da realidade, da vida eterna, de todo esse cenário, da fé, da esperança, aonde temos que colocar os nossos olhos, é um ambiente saudável, o que vai nos influenciar. Ou então, a nossa esperança vai morrer por causa de aonde nós estamos colocando os nossos olhos. E é fato que aonde Abraão viveu, influenciou ele para onde ele tinha que ir, e aonde Ló viveu, influenciou ele para onde ele tinha que ir, aonde ele chegou. Influenciou ele, suas filhas, sua trajetória, e deu no que deu, né? Então, realmente, o lugar que Abraão ficou inicialmente era mais nocivo, era pior para criar o gado, mais trabalhoso, mas no final da trajetória, assim, o fruto de Ló gerou um povo assim, que deu muito trabalho, foram os moabitas, ensinaram culturas muito perversas ao povo judeu e deu muita dor de cabeça. O fruto que Abraão gerou concluiu e prospectou e deu continuidade a uma promessa. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Pitarão Podcast. Foi muito bom, nós estamos aqui nessa raça de manter a nossa dinâmica sem falhar todas as semanas. Então, obrigado por quem está nos ouvindo, a galera que está nos assistindo aí, por chegar até aqui conosco. Lembrando que nós estamos somente no comecinho das porções. Tem muita Estamos coisa. na quinta porção de 54 porções. Faltam só 50 agora. Faltam só 50. Tá acabando. Segura aí. Mas valeu, gente. Obrigado pela paciência. A gente espera muito, de verdade, que esses podcasts possam estar abençoando sua vida, contribuindo aí com o seu processo. E a gente está aqui muito feliz de poder cooperar com tudo que Deus está fazendo nesses dias. É isso aí, galera. Valeu, tchau, tchau, galera. Valeu. Obrigado. Valeu.